Hoje nós vamos conversar sobre o vinho, essa bebida tão antiga quanto a humanidade. Os registros, arqueológicos aí nos dão dicas de que, na verdade, o vinho vem de muito longe mesmo. E no relato bíblico, em Noé. Então, a história do vinho se confunde com a humanidade. Vamos olhar isso aqui, a vida de Noé, vamos tirar algumas lições aqui para gente. Então, vamos lá. Olá, eu sou William Escorel, pastor da Primeira Igreja Batista em Guapimirim, Rio de Janeiro. Estamos realizando estudos no livro de Gênesis. Hoje vamos para o nosso 101º vídeo e quero ler aí a partir do capítulo 9 de Gênesis, versículo 20. Diz assim: Começou Noé a ser lavrador da terra e plantou uma vinha. Bebeu do vinho, embebedou-se e descobriu-se no meio da sua tenda. E viu Cão, pai de Canaã, a nudez de seu pai, e fê-lo saber a ambos seus irmãos no lado de fora. Então tomaram Sem e Jafé uma capa e puseram-na sobre ambos os seus ombros, e indo virados para trás, cobriram a nudez do seu pai, e os seus rostos estavam virados, de maneira que não viram a nudez do seu pai. Despertou Noé do seu vinho, e soube o que o seu filho menor lhe fizera, e disse: Maldito seja Canaã, servo dos servos, seja aos seus irmãos. E disse: Bendito seja o Deus de Sem, e seja-lhe Canaã por servo. Alargue Deus a Jafé e habite nas tendas de Sem, e seja-lhe Canaã por servo. Viveu Noé depois do dilúvio 350 anos. E foram todos os dias de Noé 950 anos e morreu. Ok? Em primeiro lugar, então, nós vamos ver a questão do vinho. Bom, vinho é uma bebida antiga, como já dissemos, fruto da uva, com suas técnicas milenares. O que nos interessa aqui é o seguinte: como que o cristão deve tratar o vinho? Essa é a questão. A gente encontra na Bíblia várias situações, dependendo das circunstâncias. Por exemplo, Salomão diz no livro de Provérbios: não olhe para a taça. Não olhe, nem olhe. Nem olhe. Sabemos que, no entanto, que aqueles que faziam o voto nazireado não usavam nem o vinho, nem da fruta. Naturalmente, quem não tinha o voto nazireado fazia uso desses elementos. Encontramos o Novo Testamento, vinho sendo utilizado nas comemorações, Jesus participando das celebrações onde havia vinho. Encontramos o apóstolo Paulo falando em 1 Timóteo, capítulo 3, que o pastor, o bispo, o pastor não deve ser dado ao vinho. E no versículo 8 em diante, que fala do diaconato, diz que o diaconato não deve ser dado muito ao vinho. Só um pouco. Encontramos ainda o apóstolo Paulo falando em 1 Timóteo, capítulo 5, verso 23, o versículo está aí, o seguinte: não bebas mais água só, mas usa de um pouco de vinho por causa do teu estômago, das tuas frequentes enfermidades. Você sabe que vinho e azeite, no passado, foram usados muito como fontes terapêuticas. Bom, o que a gente, olhando isso tudo, a gente pode tirar?
é basicamente o seguinte: essa questão do uso da bebida é tão complexo de reger, de se medir, de se administrar, que boa parte do cristianismo excluiu a utilização desses elementos da sua vida. E acho que fez muito bem. Meu pai, metade da sua vida, ele viveu no alcoolismo. A segunda metade da sua vida. Por conta disso também, até porque tinha escola, aos 12 anos de idade, foi a primeira vez que eu cheguei em casa bêbado. Nem sei como cheguei em casa. Bebi tanta batida, de pêssego, limão, coco, aquelas coisas todas, bêbado mesmo. Olha, já cheguei muitas vezes em casa embriagado, mas nunca sofri tanto quanto a embriaguez por vinho. Foi a pior de todas. Fiquei quase 48 horas assim, sentindo efeitos de dores de cabeça por causa daquela embriaguez. Foi um negócio assim extremamente pesado. 1 dia e meio praticamente. De formas que eu considero que o cristianismo fez muito bem, ou pelo menos parte do cristianismo, porque há lugares no mundo em que cristãos fazem uso do vinho. Se conseguem fazer ou fazê-lo de forma moderada, isso é uma outra questão. Assim, na minha concepção, eu acho que a melhor tomada de decisão é ficar exatamente distante dele, da bebida alcoólica. Porque é muito difícil reger. Vejam vocês que... e isso varia de pessoas para pessoa, né? Tem gente que lembra de tudo depois que bebeu, tem gente que não lembra de nada depois. Cada corpo responde de uma maneira. Tanto que tem gente aí que às vezes usa aquele bombom com recheio de licor e é pego naquele teste do bafômetro. Então veja você que não é uma tarefa simples. Por isso eu acho extremamente acertada, cuidadosa, coerente e de excelente opção o fato do cristianismo ter se afastado, pelo menos no Brasil, ter se afastado historicamente da bebida alcoólica. De formas que, ainda que alguns segmentos cristãos fazem uso comum do vinho, eu diria para você, fique distante dele. Dele e de qualquer bebida alcoólica. Não faz nenhum sentido. Tá? É muito bom ficar distante dele. É extremamente perigoso e difícil de manuseá-lo. Portanto, o que aconteceu aqui com Noé, nesse texto, ele plantou uma vinha, fez o vinho, bebeu, se embriagou. Agora veja você, Noé, um homem que andava com Deus, assim como Enoque. E aí tirou a roupa, ficou nu, aquela coisa toda, e aí veio o filho, e a narração não deixa muito clara, mas é provável que o que esteja indicando aqui é que Canaã, o cão, na verdade o cão, ele tenha feito algum gracejo com seus irmãos acerca da nudez do seu pai. Eu sei que Noé, quando ficou bom, ficou chateado com aquilo,
falou uma porção de coisa lá para Canaã, para Cão, né, que é o pai de Canaã, para Cão, que povoou aquela região ali, chamada hoje Palestina, né, a Canaã. Então, uma confusão. É isso que a bebida geralmente traz. Por isso é bom ficar distante dele. Mas mais do que isso, o texto aqui de Gênesis, o capítulo 9, ele apresenta para a gente que Noé viveu, depois do dilúvio, 350 anos. O que significa que quando Noé morreu, Abraão tinha 58 anos de idade. Compreende? Se Abraão quis ouvir dos próprios lábios de Noé sobre a história do dilúvio, era só ir na casa dele. Era tudo pertinho ali. No Vale do Sinear. Está tudo ali. Então, não é de surpreender, de forma alguma, já que o repovoamento da terra se deu através dos 3 filhos de Noé, Sem, Cão e Jafé, que todos eles tenham levado as histórias que eles mesmos viveram com o seu pai, e essas histórias foram pegando características diferentes de acordo com o passar do tempo, foram sofrendo contaminações das próprias ideias e das próprias crendices das populações. Mas nós temos uma inundação por dilúvio, uma embarcação que uma família foi salva com os animais. Nós temos ali que foi por causa da violência, da iniquidade humana, provocada pela ira de um Deus ou de Deus. Então nós temos todos os elementos nas narrativas desses dilúvios. De forma então que, se o mundo foi repovoado pelos descendentes de Noé, Sem, Cão e Jafé, então está explicado por que todos os povos têm narrativas do dilúvio, com as mesmas características, ainda que com elementos diferentes que foram incluídos ao longo dos anos. Assim como a gente diz no popular, quem conta um conto, aumenta um ponto. Então, à medida que os povos diferentemente foram contando, foram acrescentando nomes, ideias, ações, etc. Mas o dilúvio de todos os povos é basicamente uma inundação provocada por um Deus que estava irado por causa do pecado da humanidade, e então houve uma família que foi salva numa embarcação juntamente com animais. Pronto. Então os elementos todos aqui. Tudo isso a gente encontra em todos os relatos do dilúvio. Então esse texto aqui nos mostra como a história da humanidade foi passada de geração a geração, de forma que chegou até Moisés também. Boa parte. E Deus autenticou essa história, revelou a história. Olha, essa aqui, registra isso aqui. Esse aqui é o fato verdadeiro. Esse aqui é o fato verdadeiro. Porque senão Moisés podia ter colocado qualquer uma historieta lá, né? Não. Deus deu a ele a história verdadeira, aquilo que de fato tinha acontecido. Aqui a gente termina o capítulo 9 do livro de Gênesis e vamos para o capítulo 10 e 11, onde a gente termina a primeira parte do livro de Gênesis. Tem sido muito bacana estar aqui com você. Espero que você continue participando, dê uma curtida, compartilhe, inscreva-se no canal, faça comentários, faça perguntas também. E até o próximo encontro, se Deus assim permitir.